Bom dia, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os vírus, né? Então, nós já falamos de células, organelas e os vírus. O que são os vírus? Os vírus, na verdade, não são considerados seres vivos. Então, eles não entram dentro da classificação biológica em nenhum desses contextos. Então, a gente vai começar um pouquinho hoje desvendar para vocês, né? O vírus, na verdade, é um ser, nós chamamos de intracelular, é um parasita intracelular. Porque um parasita, sempre o vírus vai causar algum problema. Né? Alguns são utilizados, né? Como nós vamos falar lá na frente, mas em geral não existe o vírus bonzinho, né? Aquele que vai produzir um alimento, como no caso das bactérias, dos pães e vinhos. Não. Então, nesse caso, os vírus exclusivamente são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles dependem ou de uma célula ou de uma bactéria para infectar e conseguir sobreviver. Aí vem uma charge aqui, né? Vírus? Que coisas são essas que eu nunca ouvi falar? E vem. Já sei, são vírus de computador, aqueles de internet e pendrive. Então, os vírus eles são associados às questões dos computadores justamente com a ideia de que, né, de causar um mal ou um dano ao seu computador. E é exatamente o que ele faz na nossa saúde, né? Aí vem um outro comentário, né? Os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, como os computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Outra observação: os vírus eles só podem ser vistos nos microscópios é, eletrônicos, tá? Não os ópticos. Os ópticos são os microscópios normais. Os microscópios eletrônicos, eles são caríssimos, né? Então, dificilmente a aquisição vai ser fácil e eles aumentam milhares e milhares de vezes, né? Só para vocês terem noção do tamanho micro, né? Que é de um vírus. Aí aqui tem uma animação, vocês podem ver, um vírus entrando, né? Por provavelmente uma célula, infectando, né? Ela entra no núcleo dessa célula e começa a se reproduzir. A partir do momento que ela se reproduz, ela rompe a célula, em alguns casos, né? Que nós temos dois tipos de ciclo viral, então vocês vão ver lá na frente. Nesse caso, ela rompe, nesse caso aí, e vai jogar para o nosso organismo vários vírus. O que são vírus, né? São seres sem organização celular. Por quê, professora? Porque eles não têm células. Então, se eles não têm células, eles não podem ter organização celular, então não são seres vivos. A palavra vírus vem significa veneno, ou seja, está associada a algum mal que ela vai causar. São seres muito pequenos, dezenas de vezes ainda menores do que as bactérias. Por isso que eu comentei com vocês do microscópio eletrônico. O microscópio óptico, eu consigo ver bactérias, mas não consigo ver vírus. Daí o problema do coronavírus, né? As pesquisas, elas precisam muitas vezes de tecnologia. E nem todos os países, principalmente estados, principalmente falando em Brasil, vai ter essa qualidade. Aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz, que é a pioneira aí nesses estudos, tá? Somente podem vistos microscópios eletrônicos, como eu falei, que ele aumenta dezenas de vezes mais do que o microscópio óptico. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, né? Então, eles são diferentes dos demais, todos os outros seres vivos. Aqui tem uma fotografia de um microscópio eletrônico, o vírus da gripe, ó, o rotavírus, que causa diarreia grave em mulheres grávidas, né, lactantes e crianças. E quais são as características gerais? Gente, eles não possuem organização celular, por quê? Porque eles não possuem células, né? Eles não têm membrana plasmática, não têm célula, né? Não tem organela, não tem núcleo. Eles são constituídos basicamente de uma cápsula de proteína, a gente chama também de lipoproteína, que é lipídio e proteína, e abriga em seu interior seu material genético. O vírus ele pode ter DNA ou RNA, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Nós, seres humanos, temos os dois, DNA e RNA. O vírus não, ou um ou o outro. Mais uma característica que exclui ele do grupo dos seres vivos. Aqui vem o esquema de um bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus
que ele vai parasitar somente bactérias, né? Então, ele tem esse formato, ele tem essa estrutura aqui, ó, número 1, que é a cabeça, né? A 2, que é a cauda. A 3, que é o DNA viral. Cadê o 3? Deve estar aqui em cima, ó. A 3, que é o material genético, o DNA viral. A 4, que é o capsídeo, que é essa cápsula de proteína. A 5, que é o colar. A 6, que é a bainha. A 7, que são as fibras. A 8, que são as espículas, como se fossem espinhos. E a 9, a placa basal, que é essa placa aqui de baixo. Então, essa é a estrutura de um vírus que atinge bactérias. Ah, professora, mas por que esse vírus tem esse formato e outro tem outro? É como lá no grupo das bactérias. Cada formato vai te ajudar no laboratório a diferenciar um vírus do outro, tá? Aqui vem o esquema de um vírus da gripe, por exemplo, tá? Eu tenho a estrutura de proteínas, ó, e o material genético. Ele lembra muito o coronavírus, a estrutura, tá? Lembra mais esse da gripe do que um bacteriófago. Características gerais, eles não têm metabolismo próprio. Então, para um vírus se reproduzir, para um vírus conseguir ter qualquer atividade, né, mal lá, né, para destruir o seu organismo, ele depende de um hospedeiro. Ou vai ser uma célula sua ou uma bactéria. Então, nos vírus não ocorrem reações químicas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade. São inertes, ou seja, são nada, né? Não têm capacidade. E podem até formar cristais. Qual o problema atual do coronavírus? Que eles estão fora do seu organismo, o coronavírus não causa problema nenhum. Mas se eu espirrei, tossi, próximo a esse copo ficou entre 10 a 14 dias ali, segundo especialistas, ainda não temos 100% de certeza, segundo especialistas, esse vírus do coronavírus, ele vai ficar exposto aqui nessa superfície desse copo, podendo chegar até 14 dias. Por isso, as pessoas que pegam coronavírus, elas demoram um período, né? Professora, mas em toda a superfície esse tempo todo? Não. Em metais, ele em 3 dias. Então, existem pesquisas que estão aprimorando essas informações para a gente, né? Para a gente conseguir ter um retorno. Esse exemplo que eu dei de 14 dias no vidro é uma coisa ainda estudada, né? Então, muitas coisas ainda podem mudar. Então, a melhor estratégia hoje é o isolamento, porque nós estamos conhecendo esse vírus. Características gerais, reproduzem somente dentro de células vivas, tá? Como eu falei, de bactérias ou células do nosso corpo. São parasitas, então trazem sempre o mal, de plantas, animais e bactérias, podem se reproduzir, mas usando o nosso material genético da nossa célula, nunca sozinho, tá? Aqui vem a reprodução deles, ó. A bactéria rompida, no caso, se for um bacteriófago, tá? Então, ele vai, ó, a bactéria rompida, os novos vírus começam assim. O vírus entra em contato, olha aqui, um bacteriófago. Esse bacteriófago é um vírus, tá? Ele injeta o material genético, esse material genético dele é inserido, ó, tá vendo? Ele era azul, fica com um pedaço vermelho. E se reproduz, começa a se reproduzir e formar novos vírus. Quando esses novos vírus se formam, ele rompe a membrana da bactéria, no caso, né? E jogam na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, dezenas ou até centenas de vírus. Isso não para, isso é um ciclo. E nossa defesa, né? O que nós vamos produzir? Nós vamos produzir anticorpos. Por isso que algumas doenças, você pega, por exemplo, catapora. Normalmente você não pega novamente. Ou se pega, ela vem de uma forma mais leve, porque você já tem no seu corpo anticorpos. Então, assim que seu corpo reconhece a invasão desse micro-organismo, ele começa a produzir o quê? Anticorpos, tá? Aqui a gente vai falar de uma das doenças que é a catapora, né, que eu acabei de falar. Segundo especialistas, uma vez que você adquire a catapora, caso você entre em contato novamente com esse vírus, possivelmente ou você não vai desenvolver a doença ou vai desenvolver de uma forma mais branda. Inclusive, já há vacina
contra a catapora. Meu filho, por exemplo, tomou e, graças a Deus, nunca desenvolveu. O pediatra falou, pode desenvolver? Pode, mas de uma maneira bem menos agressiva, tá? Sistema imunológico ou imunitário, tá? Aí é o que eu vou falar em relação à produção dos anticorpos, ó. As proteínas que formam as cápsulas dos vírus são diferentes das existentes no corpo humano. Então, quando sofremos alguma invasão, essas proteínas, ou seja, esses corpos estranhos, são detectados. E quem vem? Os anticorpos. Olha ele aqui, ó, que fazem parte do nosso sistema imunitário ou imune. Por que do coronavírus esse problema todo com esse pessoal com risco, câncer e essas doenças? Porque a imunidade dessas pessoas já está baixa. Então, se eu preciso de anticorpos, que os anticorpos sejam produzidos para combater essa doença o mais rápido possível com as minhas células, e eu tenho um corpo já com problemas lá atrás, olha o problema que eu vou arrumar, tá? Exemplo de ação, né, no sistema imune, quando alguém contrai um resfriado, um vírus, o seu corpo, em defesa, ele começa a produzir anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus dessa pessoa. Isso é o que a gente espera, nem sempre acontece, né? Os anticorpos, ele tem ação específica a um determinado micro-organismo, a um determinado vírus. Então, por exemplo, se eu pego catapora, os anticorpos da catapora não vão me proteger contra o coronavírus. E assim, sucessivamente. Então, eu tenho que produzir anticorpos específicos. A vacina é o melhor método que ele vai fazer com que meu corpo produza anticorpos. Posso tomar a vacina, criar a vacina do coronavírus. Posso tomar e sair na rua no dia seguinte? Não. Se você sai, você vai se dar mal. Você precisa esperar em torno de 15 dias, que é o período que o seu corpo vai ter para induzir a produção de anticorpos, tá? Doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas, né, através da vacina, mas hoje a gente está falando de vírus. As vacinas induzem o seu corpo a produzir anticorpos. Então, quando você contrai a doença lá na frente, catapora, meu filho não tomou? Meu filho tomou com 2 anos. Até hoje ele tem 8 e não pegou. Vamos supor que hoje ele tem um amiguinho na escola com catapora. Ele entrou em contato com o amiguinho. Ele não desenvolveu a doença porque ele tomou a vacina e o corpo dele foi enganado. O corpo dele é enganado, produziu os anticorpos da catapora. Quando ele entra em contato com a pessoa contaminada, ele já tem os anticorpos. Então, na verdade, ele é como se ele contraísse a doença, só que ele não desenvolve os sintomas porque ele já tem os anticorpos aqui prontinhos daquela vacina que ele tomou. Então, o melhor método e mais eficaz hoje para o coronavírus seria, sim, a produção de uma vacina. E, na verdade, é o único, né? O soro é o contrário, não é usado na medicina dessa maneira, né? Normalmente é quando você sofre um acidente com uma serpente ou um escorpião. Eles introduzem uma pequena porção de quantidade de veneno no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, você retira do sangue do cavalo os anticorpos prontinhos. A partir do momento que você retira os anticorpos prontos, aí sim, aí vai começar. Aí você vai ter os anticorpos prontos. Na hora que chegou alguém com um acidente de serpente ou escorpião, vai lá no centro médico. Em Nova Iguaçu, vocês têm ali no Hospital da Posse, injeta o soro pronto. Também pensaram nessa situação para o coronavírus, mas para produzir soro, teriam que pegar pessoas já contaminadas com coronavírus, retirar. E outra coisa, para você conseguir soro do sangue de uma pessoa, no caso o soro da serpente, aí a gente tira do cavalo, né? Seria uma produção surreal, nós não daríamos conta. Então, uma utopia, um sonho, tá? Então, imagine que foi infectado, não conseguiu produzir anticorpos e necessita de um tempo hábil. Ou seja, e agora o que pode ser feito? Então, soro, nesse caso, a aplicação tem que ser imediata, a vacina não. Você toma e ela vai te imunizar, né, produzir anticorpos mais para frente. Né? Então, tem sim diferenças. Vacina não são anticorpos prontos. Soro são anticorpos prontos. Então, vacina não são anticorpos prontos. Soro, anticorpos prontos. Mas a vacina é mais interessante, sim, porque ela induz o seu sistema imunológico a produzir essa defesa. Tá? Então, já expliquei aqui, né? Essa parte. As viroses são causadas por vírus, né? Não tem cura, ou seja, o seu corpo
ele vai ter que dar o jeito dele de produzir. E esse que é o nosso maior problema atual. É o nosso corpo não está conseguindo, ou algumas pessoas que não se sabe ainda, né? Não está conseguindo combater esse vírus devido à capacidade dele. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o coronavírus, mas nós teremos uma nova aula mais para frente para a gente falar melhor desse problema, tá? A AIDS, né? A AIDS é uma doença viral, né? E ela é uma doença que afeta o seu sistema imunológico. Então, ele chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. A pessoa, uma vez com AIDS, não tem ainda a cura, ela vai viver a vida toda com a imunidade baixa. Então, se uma pessoa com AIDS se expõe ao coronavírus hoje, ela teria uma possibilidade muito maior de não sobreviver, tá? Até então era a doença mais preocupante da humanidade, né? Hoje eu acho que não, hoje nós já temos outras, né? Então a transmissão é pelas relações sexuais, transfusão de sangue sem trocar agulha, né? Compartilhamento. Mulheres grávidas não podem amamentar, né? Então o ideal, o melhor método para prevenir a AIDS é o uso do preservativo, tá? Aqui vem, né, como o vírus vai lá atingindo uma célula, né? Entra no linfócito lá, e o linfócito tende a produzir anticorpos, tá? A prevenção, usar preservativo, a procedência do sangue, se for ser feito no caso de transfusão, esterilizar materiais, né, hospitalares e descartar os que não são. A dengue, zika e chikungunya são 3 doenças também virais. Só que elas, ao contrário do coronavírus, elas dependem do vetor, que é o mosquito, que é o Aedes aegypti. O coronavírus não precisa, o que é pior. Então, ele está aí em qualquer superfície. A dengue, zika e chikungunya, que também são pavorosas, mas em contrapartida tem que ter o vetor. Então, se eu elimino o vetor, que é o mosquito, automaticamente eu isolo essa doença, tá? Então, a gente tem que combater o mosquito. O mosquito nasce limpinho, gente. Ele é infectado a primeira vez por uma pessoa contaminada. Então, o ideal é eliminar o número de mosquitos e controlar as pessoas contaminadas, porque se o mosquito está ali e pica alguém contaminado, ele continua aí mandando essa doença, mandando ver. E o mosquito, quando se reproduz, bota o ovinho lá na água, aqueles mosquitos filhotes já nascem contaminados. Aí que vira o problema. Febre amarela também o Aedes aegypti, ele também entra aí nessa brincadeira. Tá? Hoje eu vou comentar das doenças, nós teremos uma próxima aula mais profunda sobre as doenças, tá? A prevenção também, né? É o mesmo combate à dengue, eliminar o mosquito, evitar água parada. A gripe, aí já se assemelha mais ao corona, né? Evitar aí o contato com secreção, gotículas de saliva, né? No caso da gripe já existe a vacina. Por que a vacina é feita todo ano uma nova vacina? Porque vírus sofre mutação, tá? O resfriado é uma forma mais amena de uma gripe, né? Um outro vírus. E um repouso e uma boa alimentação são suficientes. Poliomielite, que é a paralisia infantil, nós vamos falar na próxima aula. E tem um vírus, que apesar da gente só falar mal, que eles são usados como aliados, que é o controle biológico, né? Eles colocam no meio ambiente, né? E vai combater alguns parasitas, que no caso é a lagarta, né? Pode ser combatido. Na minha opinião, como bióloga, eu acho isso muito arriscado, mas é usado às vezes na agricultura, tá? Então, gente, olha só. Na próxima aula eu vou botar algumas atividades aqui para vocês fazerem e vocês terão um gabarito. Então, o que eu vou querer que vocês façam na próxima aula? Copiar as atividades no caderno. Vocês vão copiar, fazer e depois olha o gabarito para ver se bate. Qualquer dúvida pode me chamar lá nos comentários ou me chamar pelo WhatsApp. Beijinho aí para vocês. Fiquem com Deus, tá?